De 80 anos que deu entrada no pronto-socorro à responsiva, com história já de aneurisma prévio, e aí existia suspeita de ruptura de aneurisma. Aqui a gente vê nas imagens, então, que ela tem uma grande imagem serpigiforme, com calcificações parietais na região supraclinoide, né, que exerce efeito de massa sobre o mesencéfalo e sobre a base do lobo frontal direito, sendo que há apagamento de sulcos e fissuras hemisféricos e desvio da linha média contralateralmente, certo? É um efeito de massa bastante importante. Essa imagem em si tem densidade elevada, né? Uma hiperdensidade espontânea, mesmo sem contraste. E o curioso, não ressaltei, mas tem bastante edema vasogênico aqui, né? Ocupando em dedo de luva os sulcos e fissuras cerebrais, aqui a profundidade dos giros cerebrais, na verdade. A gente calcula que o desvio de linha média, um desvio importante, tá? A gente mede por volta de 2 centímetros, tá? E os cornos anteriores dos ventrículos laterais, eles são comprimidos e desviados para a esquerda. Outra coisa interessante desse caso, porque assim, é difícil a gente ver um aneurisma desse tamanho, tá? É que a paciente já tinha no nosso sistema um exame anterior de 5 meses atrás, tá? Em que a gente via, vamos abrir aqui, em que a gente via já esse aneurisma, só que o efeito de massa não era tão importante, o edema não era tão importante, apesar de já existir, né, ou gliose, digamos assim, e o desvio da linha média também não era tão importante, né? Havia um certo efeito de massa aqui, né, com apagamento de sulcos e fissuras aqui comparado com o lado contralateral, né? Mas nada era tão importante quanto agora, e até a hiperdensidade espontânea não era tão acentuada. Aqui por volta de 36 o H, né, indica fluxo lento, né, indica provável trombo mural. Nesse caso, por sinal, a gente tem uma fase com contraste, e aí mostra realmente que ele tem vários componentes aqui trombosados, de saculações, e uma luz, né, no interior aqui bastante calibrosa, indicando ser realmente um aneurisma. Sem as sequências angiotomográficas aqui, fica até difícil da gente falar qual a altura dele, né? Mas a gente pode chegar lá também, se a gente fizer reconstruções para avaliar, tá? Então é um caso que foge bastante da rotina do dia a dia, né? Porque a gente nunca vê um aneurisma tão grande. Provavelmente não tinha proposta cirúrgica, por isso que não fizeram nada já há 5 meses depois do último exame, né? Então, uma paciente que de fato é uma bomba relógio, porque quando esse aneurisma cisma de romper, né, uma lesão desse tamanho, ela realmente tem manifestações catastróficas. Mas no exame de hoje, o que a gente vê é a hiperdensidade espontânea, lembrando que aqui foi feito sem contraste, né? Um pouquinho mais elevado do que no exame anterior, e não temos sangue nem nos espaços subaracnoides e nem no parênquima cerebral, tá? Então, o que a gente tem é um aneurisma com fluxo lento que precisa ser investigado melhor, né? O ideal seria aqui ter já uma angio-RM, tá? Para a gente avaliar direitinho qual que é o tamanho, enfim, tem todos os parâmetros que a gente tem que levar em consideração, que a tomografia não dá pra gente.
E o que se nota em relação ao exame anterior é que o efeito de massa é muito aumentado em relação ao exame anterior, e provavelmente é isso aqui que está determinando esses sintomas dela aí, de responsividade, queda do nível de consciência. Tá? É uma paciente que precisa de cuidado intensivo, porque nessa situação existe um risco iminente de rotura, né? Ainda que ele não seja visível na tomografia, é uma lesão suspeita para risco iminente de rotura.